Hoje a gente vai falar sobre a questão da pena de morte, né? Pena de morte. Então, existem algumas posições a respeito da pena de morte. Primeira questão, e eu quero entrar logo no tema, né? Então, você que chegou agora, vamos arrumar aqui. Chegou aqui, se inscreve no canal, se inscreve, curte o vídeo e compartilha, manda para outra pessoa. Deixa um comentário também, que é para ajudar na relevância, né? E deixa também uma questão aqui, um questionamento, pergunta alguma coisa, deixa uma crítica, discorda, faz o que você quiser, beleza? Mas faz. Eu respondo qualquer comentário que ficar, de repente até com vídeo, certo? Então entra aí e faz o passo a passo, beleza? Então eu sei que muita gente na direita defende a pena de morte, muita gente na direita. Na esquerda também, mas eles são hipócritas, né? Eles dizem que não, mas se eles pudessem eles matariam nós todos. Então eles também querem a pena de morte, mas apenas para quem é de direita. Vocês lembram daquele vídeo lá do cara lá falando que para a direita é um bom paredão, uma boa bala e tal. É o pensamento deles. Eles matariam a gente se eles pudessem. E aí a direita tem aquela ideia de matar bandido, né? O Bolsonaro se levantou nessa questão, bandido bom é bandido morto, tal. E quando alguém da direita vê alguém falando que bandido bom é bandido morto, tem que matar, tal. Aí as pessoas ficam bem felizes, né? Não, direita que aqui vagabundo se lasque, pá. Muito bem. Eu não tô aqui para fazer uma defesa do vagabundo. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto, tá? Eu não quero defender ladrão, estuprador, não quero defender nada disso. Ah, eu acho que tem que morrer. Tá bom, eu concordo até esse ponto. Eu também acho que tem que morrer. Eu também acho que tem que morrer. Sou contra a pena de morte, mas acho que tem que morrer. Como assim? Vamos lá. Entrando aqui, então, o primeiro ponto é qual deve ser o pensamento de um cristão. Tá? Eu sou cristão, pensamento de um cristão primeiro. Depois a gente passa para qualquer pessoa. Eu não tenho religião, eu sou ateu, eu sou umbanda, eu sou budista, eu sou. Calma, vou chegar lá, beleza? Se é direita, vou chegar lá. Peraí. Mas vamos lá então. Então, um cristão. Eu já vi muitos pastores fazendo uma defesa boa, sobre a pena de morte, porque Deus instituiu a pena de morte lá atrás, no Êxodo, né? No Êxodo, tem diversos crimes que recebiam penas capitais, né? Então a pessoa morria, eles eram apedrejados e tal. Penas capitais. Mas eu quero lembrar que foi Deus quem instituiu. Deus instituiu. Não foi o Estado, não foi a sociedade, foi o próprio Deus quem instituiu aquelas penas capitais. É só a gente então pegar aquelas penas ali. Eu quero lembrá-los também que essas penas capitais foram dadas ali no Êxodo, no Levítico, né? Naquele período ali dos judeus ali no deserto, né? Quando Deus estava purificando aquele povo. Eu quero lembrá-los que, como a gente não segue muita coisa dos judeus, essas coisas são dos judeus também. Pena de morte é dos judeus? Então, não. Esse modelo, esse ponto ali no Êxodo lá, que Deus mandou apedrejar quem trabalhasse no sábado. Aí você vai dizer, porque a gente não precisa guardar mais o sábado, né? Jesus é o sábado, a gente descansa nele, não tem mais que guardar o sábado. Exato. O sábado foi dado para o judeu, não para o cristão, certo? E também, quem transgredisse o sábado morreria se fosse judeu e não se fosse cristão. Mas tem um texto lá que fala assim, qualquer pessoa, não só judeu, qualquer pessoa. Sim, é verdade, mas lembre-se, estamos dentro de um contexto onde é o judaísmo que está sendo purificado. Deus está purificando o judaísmo. Então, ali naquele meio, ali dentro, ele não manda matar quem está em outras cidades, que trabalham no sábado. É só quem está ali naquele meio, ali dentro. Está purificando aquele povo ali, aquele grupo de pessoas, tá? Então, por mais que seja muito bem feita a apologia, a defesa que alguns pastores fazem da pena de morte, ela ainda está errada. Ela está errada, tá? Eu quero lembrá-los o seguinte, que Deus, muita gente coloca assim, né? Deus é amor, mas é justiça, tal. Deus é amor e Deus é justiça, e Deus é muitas outras coisas. E Deus não é meio a meio. Ele não é 50% amor e 50% justiça. Tampouco Deus é 53% amor e 47% justiça. Deus não divide aquilo que ele é. Deus não é uma porcentagem de uma coisa e uma porcentagem de outra. Deus é 100% tudo o que ele é. Então, se Deus quiser agir com amor, ele é 100%. Se Deus quiser agir com justiça, ele é 100%. Se ele quiser ser ira ou vingança,
ele é 100%. Deus é vingativo 100% quando ele quer ser. Ele é tudo que ele quer ser, ele é 100%, certo? Ele é perfeitamente naquilo. Pois bem, então, eu não estou fazendo aqui uma defesa, mais uma vez, não estou fazendo defesa para o assassino. Qual é o meu ponto? O meu ponto é que Deus é 100% em tudo aquilo que ele é, e ele escolhe ser, primeiro, misericordioso. Deus escolhe ser misericordioso. Veja, ele escolheu o tempo todo. Lá em Adão e Eva, né? Adão e Eva pecaram. Por que Deus não resetou e começou de novo? Por que Deus não matou Adão, matou a Eva e começou do zero? Não era muito mais fácil. Qual que era a dificuldade para Deus começar do zero a partir de qualquer momento na história? Qual a dificuldade para Deus começar do zero, refazer muito melhor a criação dele? Se é possível, acredito que seja possível. Para Deus nada é impossível, nem isso. Por que ele não fez isso? Porque ele escolheu, ele quis fazer dessa forma. A única explicação é que Deus quis fazer dessa forma, ele quis usar de misericórdia. Inclusive morrendo. O próprio Deus morreu. Jesus é Deus, ele encarnou e morreu como ser humano porque ele escolheu agir com misericórdia, com amor. E ele nos chama a ser parecido com ele. Logo, nós temos que primeiro agir com misericórdia. Certo? Misericórdia. Então, primeiro ponto, por que a gente vai ser contra a pena de morte? Primeiro, porque quando a gente quer a pena de morte, a gente quer por vingança. A gente quer o cara morto, né? O cara fez uma coisa terrível, roubou, matou, abusou, tal. E qual que é o pensamento? Ele merece um castigo gigante. Então, a morte é o castigo maior, na cabeça de muitas pessoas, é um castigo maior que existe. Então, mata o cara. Mata o cara e castiga ele, acabou. Né? Só que Deus ensinou a ser misericordioso. Primeiro misericórdia, depois vingança. Na verdade, ele disse para nem ser vingativo. Né? Apartai-vos da ira, porque a vingança pertence a mim. Então Deus, ele quer que a gente faça como ele. Ele quer que a gente escolha primeiro a misericórdia. Certo? Por quê? Porque sempre existe a possibilidade daquela pessoa que cometeu qualquer que seja o crime, aquela pessoa ainda pode de alguma forma se arrepender. Não estou dizendo que vai, mas existe a possibilidade. E eu não sei que pessoa vai se arrepender ou não. É a possibilidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Tem gente que nunca vai se arrepender de forma nenhuma. Tenho certeza de algumas pessoas que não vão. Inclusive tem pessoas que são doentes de verdade, né? Que são psicopatas. E o psicopata não se arrepende. Né? Então é impossível que algumas pessoas se arrependam. É impossível. O problema é que eu não sei quem é quem. Eu não sei quem vai e quem não vai se arrepender. Eu não sei quanto tempo você frequenta a igreja, se você frequenta a igreja, mas talvez você conheça alguém que já esteve preso, que no passado foi um criminoso, né? E de repente fez coisas terríveis. Eu conheci pessoas que estiveram no Carandiru, eu conheci pessoas que trocaram tiro com a polícia, que mataram pessoas, e que, quem sabe, fizeram coisas piores ainda que não confessaram, né? E depois de um tempo preso, as pessoas se converteram, se arrependeram, e são pessoas totalmente diferentes. São pessoas que claramente têm a vida transformada. Então, a possibilidade de alguém ser convertido, ser transformado, ela existe. Ela existe. Você não pode negar isso. Ela existe, tá? Eu só não sei quem é. Então, eu concordo que a pessoa saiu ali. Né, a gente coloca assim essa questão. O Bolsonaro colocava muito isso, né? O cara morto, ele não vai dar trabalho depois. E não vai fazer de novo. Não dá trabalho para a vítima outra vez. Verdade. E, lamentavelmente, no Brasil nós temos um sistema de penas muito ruim. Não que as penas sejam totalmente baixas, mas é que o judiciário ele faz o possível para soltar o criminoso, né? Então as penas já são relativamente baixas, em alguns casos, e elas são muito flexibilizadas. Então a pessoa sai muito fácil, né? O cara matou a mãe, aí sai no Dia das Mães. Matou os próprios filhos, aí sai no Dia das Crianças. Assim, é loucura, é loucura, é loucura. É loucura do ser humano. Mas, imagine só, o cara foi lá e cometeu um abuso. Um abusador. O abusador é a raça pior que ninguém quer abusador por perto. Dentro da cadeia os caras matam, né? Soube que é abusador, os caras matam lá dentro. Ninguém quer. É o crime que todo mundo odeia com força. Aí o abusador.
Ah, o cara abusou lá, tal. Então você não quer que mate esse cara? Não, não quero que mate esse cara. Não quero. Eu até acho que poderia. E eu vou até dizer quando que eu acho que deveria sim. Mas calma aí. O cara abusou, beleza? E aí ele vai ser preso, né? Ah, não quer que mata, mas ele pode fazer de novo. Se ele cumprir uma pena corretamente, sem dar essa possibilidade de facilitar a saída dele, a soltura dele, cara, 5 anos, 10 anos preso é muita coisa. Não pense que é pouca coisa, é muita coisa. É muita coisa uma pessoa ficar 5 ou 10 anos preso. Talvez não seja o suficiente para o mal que ele fez, mas é muita coisa para alguma coisa mudar de repente. Né? Então, estou dizendo que ele vai se converter? Não, estou dizendo que pode acontecer dessa pessoa se converter, ela se arrepender. E aí pensa bem, muita gente acredita que a morte é o pior castigo, por isso que elas querem a pena de morte. Mas e se eu falar para você que a morte não é o pior castigo? Não é. Não é o pior castigo. Pensa bem. O cara abusou, foi preso, se arrepende. Se arrepende. Daí ele passa a vida inteira carregando a culpa, o arrependimento. Primeiro que se ele se arrepende, uma coisa já melhorou, certo? Já melhorou. É uma alma que será salva, né? E talvez você não queira que seja salvo porque é um abusador, mas todo mundo peca, todo mundo comete ofensas gravíssimas a Deus e Deus dá a chance de todos se arrependerem, até do abusador. Até do abusador. Se não gostou, você vai ter que reclamar com Deus. Mas é o que ele faz, certo? E o cara se arrepende. Imagina como ele vai viver o resto da vida. Isso é uma pena pesada. O arrependimento para o resto da vida. Isso é uma pena pesada. Esse é o primeiro ponto. Mas e se ele não se arrepende? E se ele vê 30 anos preso sem arrependimento? Ora, depois preso durante 30 anos, não se arrependeu, mas uma hora ele vai morrer. E se ele não se arrependeu, para onde ele vai? Porque veja bem, se ele se arrependeu, ele passa o resto da vida arrependido, sofrendo o peso da culpa de ter cometido essa infâmia. Certo? O cara matou, o cara roubou, o cara prejudicou, o cara fez qualquer mal. Se ele se arrepende, ele carrega a culpa pro resto da vida. Mas se ele não se arrepende, ele vai para o inferno. E este é o pior castigo. Não é a pena de morte. A pena de morte não é o pior castigo. O pior castigo é o inferno para qualquer pessoa. Ah, mas ele só vai para o inferno daqui a 30 anos. Cara, para quem vai para o inferno, se ele vai amanhã ou vai daqui a 30 anos, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque em comparação com a eternidade, 30 anos é nada. 30 anos e um dia é a mesma coisa comparado com a eternidade. Se o cara não se arrepender, ele vai para o inferno pela eternidade. Pela eternidade. Então, veja bem. Se você é cristão, primeiro você tem que agir com misericórdia. Certo? É misericórdia primeiro. Agora, se você quer a vingança dele, se você quer se vingar dessa pessoa, você tem que pensar também como cristão e pensar que se ele se arrepender como você se arrependeu dos seus pecados, ele vai sofrer por um pecado gravíssimo, até morrer. Mas se ele não se arrepender, ele vai para o inferno, que é o pior castigo de todos. Não é a pena de morte, o pior castigo. Isso é um ponto muito simples. Se você é cristão, é simples de entender isso. São apenas esses motivos. Mas, cara, você não acha que a gente tem que poder matar o cara que fez um tipo de abuso? Acho que pode não, acho que deve. Mas vou dizer em qual circunstância. Vamos lá, vamos deixar claro aqui. Eu sou contra a pena de morte estatal. Veja, o cara cometeu um abuso, ele abusou de uma jovem e foi preso. Está na cadeia, foi tirado de circulação. O que eu defendo? Que ele cumpra a pena rigorosamente, o mais rigorosa possível, castração química, o diabo 4, certo? Mas não que ele seja morto pelo Estado. Eu quero que ele viva para que ele se arrependa ou não se arrependa, mas vai para o inferno depois, certo? E fique preso. Agora, se o cara abusou, você é pai, e aí o cara, Deus o livre, abusou da sua moça, da sua irmã, de alguém da sua família, e você é homem, eu não acho que você possa matar o cara. Eu acredito que você deva matar o cara. É diferente. Você
Se você é pai, então, principalmente se você é pai e alguém abusou de sua filha, você deve matar o cara. Você precisa matar o cara. E não é uma questão de justiça com o cara, que o cara merece a vingança. É justiça com a sua filha, com a sua irmã, com a moça que seja da sua família. Você deve fazer isso por ela, para que ela nunca mais precise olhar ou saber que ele respira, para que ela tenha paz na vida. Porque muitas jovens, muitas moças, até meninos que foram abusados na infância, eles carregam não só a dor do abuso, mas carregam também o sofrimento de saber que a pessoa respira e não conseguir perdoar aquela pessoa. E mais, às vezes carrega até a mágoa do pai que de alguma forma ter sido conivente ou covarde de não ter resolvido a situação. Então eu não defendo que o pai, o irmão, o marido, que ele possa matar o abusador. Eu defendo que ele deve. Ele precisa fazer isso. Se um dia Deus o livre acontecer na minha família, certeza, certeza. O cara ele vai morrer com certeza, com certeza. Não haverá misericórdia. O cara pode chorar na minha frente, vai morrer, tá? Então, todo homem tem que fazer isso, tem que entender isso. E claro, situações de roubo, essas coisas. Eu fiz a live aqui falando sobre o porte de arma. Eu defendo que todos tenham direito ao porte e a posse e o porte de arma. Poder ter uma arma na cintura, andar com ela na rua. E claro, se alguém for atentar contra a sua vida, evidentemente que entre a sua vida dele, entre a sua vida e a de quem você ama, né, chora a mãe dele. É bala, é tiro, vai morrer. Tentou entrar na sua casa, você não pergunta o que ele quer. Você não pergunta. Se ele foi preso, tentou entrar na sua casa, a polícia chegou a prender o cara, você conseguiu imobilizar e foi preso, que fique preso. Não quero que o Estado mate ele. Agora, se aconteceu dele entrar, você não pergunta se ele quer café. Você enfia a bala nele, certo? Então, espero que fique bem claro esse ponto. Não estou defendendo o bandido, estou defendendo a sua consciência, você como cristão. Você tem que pensar como cristão. Esse é o primeiro ponto, espero que fique bem claro. Agora, entrando no segundo ponto, e são só 2 pontos hoje, né? Porque qualquer pessoa com o mínimo de juízo tem que ser contra a pena de morte. Porque, meus queridos, a pena de morte é aplicada pelo Estado. É aplicada pelo Leviatã. É aplicada pelo maior criminoso, a máfia verdadeira que existe, que é o Estado. Seja ele qual for, americano, brasileiro, não importa. O Estado sempre é um problema, sempre vai incorrer em falhas. E quando não for em falhas, vai ser no completo crime. Você imagina hoje, por exemplo, nós estamos em 2025 e o PT comanda o país. O presidente é o Lula e o Alexandre de Moraes é o imperador. Imagina se hoje, lá atrás, o pessoal queria que o Bolsonaro colocasse pena de morte e tal, ele queria colocar e tal. Imagine se nós tivéssemos hoje pena de morte no Brasil. Você acha que teria alguém ainda do 8 de janeiro vivo? Você acha que o Alexandre de Moraes já teria mandado todo mundo pra forca, pra cadeira elétrica, pra qualquer coisa? Vocês acham realmente isso? Vocês têm noção disso? Vocês imaginam se na pandemia, na fraudemia, imagine se na fraudemia tivesse pena de morte? Quantas pessoas teriam ido para a cadeira elétrica por ter sido contra as picadinhas? Vocês imaginam uma coisa dessa? Então, assim, não dá para entender se você é de direita, você de alguma forma querer dar poder, esse tipo de poder para o Estado. Outro dia, tinha um vídeo do Sargento Farru, ele falando sobre os presos terem que ser doadores compulsórios de órgão, né? Ser obrigado lá, o preso morreu, o órgão dele tem que ser doado para servir para alguma coisa. Vocês têm noção de quanta gente de direita estaria sendo presa para ter os órgãos doados? Quanta gente está querendo um bom rim, um bom fígado, um bom coração aí, né? Eles podiam escolher aleatoriamente ali um cara, mandar prender o cara e matar o cara lá dentro e pronto, o órgão ganho, fácil. Então não tem o menor sentido esse tipo de pensamento, né, de querer que o Estado tenha esse poder de matar um ser humano. Não tem. Quem tem que ter o poder de matar um ser humano é você que tem que ter uma arma na cintura para você, se necessário, se defender matando essa outra pessoa. O criminoso vem, mas eu quero que mate só o Zé Droguinha. Você tá doido? Quando que o Zé Droguinha vai ser morto pelo Estado? Quem vai ser morto pelo Estado é o trabalhador, é aquele que sonega imposto. O maior crime de todos que existe no mundo é sonegar imposto. E tá sonegando imposto, você tá ferindo quem? O Estado. Imagina se o Estado pudesse matar quem sonega imposto. O Neymar já estava morto. Então,
É um pensamento assim, né? A direita tem essa ideia furada de puxar saco de polícia, de puxava saco do exército, né? Ah, não, hoje o exército não, mas puxava. Até tomar na cabeça, né? Até tomar na cabeça. O exército vai nos salvar, né? Aí foram lá para a porta do quartel, achando que seriam salvos pelas gloriosas forças armadas comunistas, né? E foram muito alertados, muita gente alertou, eu alertei em muitos grupos e fui chamado de esquerdista. Tá aí. Quem é que hoje é um dos maiores inimigos do Brasil? É o exército. É o exército. Quem é o outro inimigo do Brasil? São as polícias. São as polícias, né? Falamos sobre armas lá na primeira live e o direito à posse de armas, ao porte de arma, deveria ser a pauta principal da direita, uma das principais, a principal, por muitos motivos. E quem desarmou o cidadão? Quem desarmou o cidadão? Foi o Lula que desarmou o cidadão? Foi o PT que desarmou o cidadão? Foi o STF? Não foi. Quem desarmou o cidadão foi a polícia. Foi a polícia militar que desarmou o cidadão, né? Porque eles pegavam os caras com arma na rua e eles prendiam. Mas é lei, é lei. Uma lei de merda. E eles prendiam as pessoas. Se você sair com uma arma hoje, legalizada que for, toda documentada, a polícia pega você e te prende, porque você está cometendo um crime terrível, que é carregar uma arma na cintura para se defender. Olha que crime horrível. Quem prende as pessoas não é o Lula. Quem prende as pessoas é a polícia. É a polícia. E aí, um monte de direita aí puxando. Ah, a polícia é uma instituição maravilhosa. É nada, é nada. Enquanto é o CPF ali, a pessoa, ele pode até ser uma pessoa que é o bem da sociedade. Mas enquanto agente a serviço, trabalhando, ele é a mão do Estado. Ele é um agente estatal. E ele é nosso inimigo. A polícia é nossa inimiga. Eu não sou bandido, mas já fui tratado como bandido. Pensem na fraudemia mais uma vez. Eu nunca esqueçam da pandemia. Nunca esqueçam da pandemia. Pensem na pandemia mais uma vez. Só pensem, só lembrem daquela quantidade de vídeos de pessoas que estavam sendo presas porque estavam trabalhando, de lojas sendo fechadas. Vocês lembram disso? Gente na praia, gente em escritório sozinho, gente em praça. Vocês lembram disso? Quem foi que prendeu essas pessoas? Quem foi que bateu nessas pessoas? Foi o Lula? Foi o Alexandre de Moraes? Não foi, foi a polícia. Foi a polícia que fez isso, né? Principalmente as guardas municipais, que não são polícia, mas ganharam poder de polícia mais ou menos agora, um poder mais ou menos de polícia, que eles não são polícia, e estão achando que são polícia, e eles têm feito um monte de coisa aí, né? Eles querem ser polícia. Eu alertei alguns grupos já que a Guarda Municipal é a polícia do Lula, é a polícia do Lula, a Guarda Municipal. A Guarda Municipal foi criada com a lei do PT, certo? E o interesse do PT, o interesse é que as guardas municipais sejam uma polícia do partido, a polícia do Lula. E eles querem ser polícia. Eles querem ser polícia, eles não são. Eu conheço gente da guarda que é de direita, mas enquanto pessoa, ele pode ser de direita. Enquanto funcionário público, enquanto funça, ele é a mão do Estado. Lembre-se, o extremo ali para você ser de esquerda, para dizer que você é esquerda, é você querer um Estado grande, querer o coletivo sendo privilegiado, é tudo voltado para o coletivo, não existe liberdade individual, o Estado manda em tudo, é dono de tudo. Esse é o extremo ali para você de esquerda. E para você de direita é justamente o contrário, é menos Estado, é mais liberdade individual. É você ter o direito de você defender a sua vida, você ter o direito de viver a sua religião, professar a sua fé, ter as suas liberdades. Isso para qualquer pessoa, inclusive até para pessoas que se comportam de formas que a gente discorda. Mas eles têm toda a liberdade para viver de acordo com o que eles querem, contanto que eles não atentem contra as minhas liberdades, né? E aí ter todo esse poder na mão do Estado, deixando que o Estado ele faça o que quer, inclusive matar pessoas, não entra na minha cabeça. Não pode, não pode. Não é um pensamento de direita. Mas tome muito cuidado com isso, certo? Muito cuidado. Espero ter ficado claro. Se ficou claro, deixa um comentário aqui. Se não ficou claro, também deixa um comentário aqui, perguntando mais uma vez, questionando, colocando suas colocações, colocando aí o que você pensa a respeito do assunto. Beleza? Não se esquece de curtir.
de verificar se está inscrito e ativar o sininho das notificações. E aí você compartilha com o maior número de pessoas possível, beleza? Se inscreve, segue o canal. Nós vamos construir uma direita. Nós estamos na cidade de Salto, vamos construir uma direita aqui em Salto, unida, pensando alinhadamente. E aí na sua cidade você faz a mesma coisa e o Brasil vai ter um alinhamento legal. Assim espero. Deus abençoe sua vida. Até um próximo vídeo. Um abraço.